Oi pessoal, eu sou a Leda Batista do canal Querido Cliente e hoje eu quero dizer para vocês que foi bom enquanto durou. Hoje vamos falar então sobre por que as relações comerciais acabam. É isso mesmo, você já percebeu quantos clientes você perde? Hoje em dia, perder cliente está fora de possibilidade. E você consegue observar o porquê você está perdendo os seus clientes? É disso que nós vamos falar hoje aqui no canal. Então eu vou começar fazendo 3 perguntas para você. Primeiro, com que frequência você entra em contato com o seu cliente ativo? A minha segunda pergunta para você é com que frequência você surpreende o seu cliente? E a minha terceira pergunta é direcionada para aquelas pessoas que têm comissões em vendas únicas, ou seja, a gente não está falando de contratos recorrentes. Depois que você recebeu a sua comissão, como é a sua relação com o seu cliente? Eu separei essas 3 perguntas porque são tópicos muito recorrentes na área comercial. Eu vou falar de cada um detalhadamente e vou exemplificar para que fique claro onde estamos errando. A primeira pergunta é: com que frequência você entra em contato com o seu cliente ativo? Independente se o seu cliente ele tem um contrato recorrente com você ou fez uma compra pontual, você precisa entrar em contato com ele com certa frequência. É lógico que são frequências diferentes. Quando você atende um cliente de um contrato que você precisa entregar um serviço ou um produto mensalmente, claro, você precisa contatá-lo com muita frequência, pelo menos uma vez por mês. Vamos combinar dessa forma? Por quê? Porque o cliente ele precisa perceber que você não está entrando em contato com ele só quando você precisa. Você precisa se antecipar às necessidades dele também. Então, entre em contato com esse cliente 1 a 2 vezes por mês. Hoje a gente tem N formas de manter contato com o cliente. Agora, se é um cliente de uma compra única, você também precisa contatá-lo com frequência. Então, eu fiz uma venda, algo que eu entreguei para o cliente e eu não tenho uma perspectiva do dia que ele vai voltar a me contatar. Gente, eu tenho uma teoria minha que eu uso muito na minha vida profissional. Eu nunca esqueço de um cliente. Eu nunca esqueço de um cliente. Então, é óbvio que eu não vou contatá-lo com a mesma frequência de um cliente ativo, de um cliente que tem um contrato, mas eu vou contatá-lo de tempos em tempos, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Se eu tenho uma novidade, eu vou compartilhar com ele, porque ele vai se lembrar de mim. Eu, a vendedora, o vendedor, eu sou a referência do cliente na empresa. Então, eu estando presente na vida dele de alguma forma e com certa frequência, ele vai se lembrar de mim e ele vai se lembrar na hora que ele tiver alguma demanda ou alguma necessidade. A segunda pergunta que eu te fiz hoje foi: com que frequência você surpreende o seu cliente? Pois é. O tempo de todo mundo tá curto hoje, né? Não dá tempo. Nossa, quando eu vejo o dia já passou e já acabou. E aí passou 1 mês, passou 2 meses e eu só fiz o trivial e eu perdi o meu cliente. Por quê? Porque o meu concorrente surpreendeu o meu cliente. Você consegue enxergar qual é a importância de surpreender o cliente com certa frequência? Então, se você tem um cliente recorrente, você busque surpreendê-lo uma vez por mês. Gente, surpreender não significa fazer algo estratosférico, que foge da tua alçada, não. Entregue um serviço um pouco antes. Entre em contato com ele, lembre dele de alguma forma, surpreenda de alguma forma. Faça um pouco a mais, faça o que estiver dentro da sua possibilidade. E eu te garanto que esse tempo dedicado vai te poupar um tempo lá na frente de recuperar esse cliente. Agora, vamos falar de um cliente que compra uma vez e você realmente não sabe quando ele vai voltar. Como surpreender esse cliente? Simplesmente estando presente já é uma forma de surpreender.
Hoje, com essa questão do WhatsApp, a gente vê que tem muita comunicação massiva. Então, surpreenda, seja um profissional de alto nível, compartilhe com ele informações relevantes. Isso é uma forma de surpreender. Tenha na sua memória ou nas suas anotações as particularidades de cada cliente. Então, o seu hobby, ou se ele tem filhos, o que ele gosta de fazer, onde ele já viajou, o que ele já estudou, porque aí você lembrando de algo particular e compartilhando uma informação sobre aquilo, isso com certeza já é uma forma de surpreender o seu cliente. A terceira pergunta que eu te fiz hoje foi: depois que você ganhou a sua comissão, você esquece do seu cliente? Poxa, já ganhei o meu, agora eu vou buscar novos clientes. Pessoal, nunca esqueça, independente do que você venda, o seu cliente, se ele for surpreendido pelo seu atendimento, pelo seu respeito, pelo seu profissionalismo, ele pode te indicar para muitas pessoas e ele pode voltar a comprar. Ah, mas eu vendo algo que o cliente vai comprar a cada 10 anos. Não tem problema. Ele vai te recomendar, te indicar e daqui a 10 anos ele vai lembrar de você. O mesmo cliente ele pode te indicar para, no mínimo, 10 pessoas diferentes. Então agora eu vou listar para vocês algumas dicas de como se relacionar com seu cliente, manter contato e surpreender. Vamos lá. 1. Você sabe que dia o seu cliente faz aniversário? Hoje em dia, a gente está super acostumado a receber mensagens e mensagens e mensagens no nosso aniversário. E se você ligar para o seu cliente? E se você passar lá no seu cliente? Ou se você mandar um bombom para o seu cliente? Isso já é uma forma de você surpreender ele e manter o contato. Segunda dica, você sabe qual é o hobby do seu cliente? Ah, o meu cliente joga tênis, o meu cliente faz natação, o meu cliente faz corrida, caminhada. Se você tiver essa informação, olha o quanto de coisa você pode fazer. Você pode mandar informações sobre o hobby dele, enviar um livro para ele sobre o assunto, ou um texto. Ah, eu não tenho como investir sempre em comprar livros. Mande um texto. O cliente ele já vai reconhecer que você se lembrou, que você tem carinho e que você se lembrou de algo que vocês comentaram e de uma informação que ele passou para você. Isso é maravilhoso. Você conhece a estrutura familiar do seu cliente? Se ele é casado, se ele tem filhos? Não? Então você precisa conhecer, porque isso é outra forma de você se aproximar do seu cliente. Olha, cliente, eu vi isso e eu lembrei da sua esposa, ou eu vi isso, mostre para o seu filho. Gente, quando você tem uma relação com o seu cliente, você consegue extrair essas informações. Isso traz o cliente para perto de você, porque afinal nós somos seres humanos e nós queremos que as nossas relações comerciais, elas também sejam relações pessoais. A quarta dica que eu te dou hoje sobre como se aproximar e como surpreender o seu cliente é dando dicas do teu negócio, né? Então, qual que é o nosso negócio? Área comercial. Por que não compartilhar algum texto, algum material, algum autor com o seu cliente para que ele possa compartilhar com a equipe dele ou implantar alguma coisa nova na empresa dele? Isso também é fantástico, porque você vai passar a credibilidade da tua área. Então hoje nós falamos da importância de se manter um cliente. Não vamos perder clientes. Com atitudes pequenas e simples que cabem no nosso dia a dia, a gente consegue surpreender certamente e se fazer presente. Um grande abraço e até a próxima!